atendeu o nosso convite para estar conosco nessa noite. A Ele nós passamos a palavra, desejando muita paz, muita luz, que a espiritualidade possa te dar as melhores inspirações para que você possa desenvolver o tema que preparou para nós na noite de hoje. Seja bem-vindo, você está com a palavra. Nossos votos de muita paz a todos, que Jesus prossiga nos amparando, ampliando a nossa capacidade intuitiva, para que possamos, na noite de hoje, aproveitar bem os ensinamentos de Jesus, que nos envia como mentor da casa e como um rastro de luz da humanidade, Francisco de Assis, que é o mentor da casa, para servir de seta iluminada para todos nós, com seu exemplo de vivência cristã. O nosso tema da noite de hoje está no capítulo 21 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Para que a gente possa adentrar no tema, é necessário retrocedermos um pouco no tempo de Jesus, a vinda dele que representa, e mesmo o povo judeu na sua travessia desde o Egito até a chamada Terra Prometida, a cultura daquele povo e principalmente o ambiente que Jesus encontrou para semear a semente do seu evangelho. A opinião de muitos pelo mundo sobre Jesus é bastante despertadora. Por exemplo, o imortal da Academia de Letras de Paris, Ernest Renan, afirma que Jesus foi tão grandioso que ele não coube na história. Ele dividiu a história em antes e depois da sua vinda. Para um outro historiador, Sholem Nash, judeu, Jesus teria sido a personalidade mais importante no povo judeu. Impressionou a todos, não somente com os prodígios que ele realizou, mas também com a sua capacidade de amar, de perdoar, a sua personalidade divina, magnética, que por onde passava deixava um rastro de luz e de despertamento para todos. Então Jesus, ele desperta em todos nós esse desejo, esse lado bom que nós temos, desejo de ser cada vez melhores. Então que na noite de hoje possamos sair daqui com esse desejo ampliado. Na vinda de Jesus, nós percebemos que ele divergia um pouco da religião judaica, principalmente dos sacerdotes da tradição judaica. E isso fez com que ele contrariasse muitos interesses dentro da religião, o que fez também com que ele fosse perseguido. Então os sacerdotes, enciumados de Jesus, porque ele falava com autoridade, eles começaram então a preparar armadilhas para Jesus. Jesus sabia muito bem disso, ele sabia que Judas o iria trair, mas ele simplesmente silenciou.
porque ele mesmo dizia: eu venho para cumprir aquilo que estava previsto por profetas. Profeta, na tradição judaica, é um indivíduo que normalmente prevê alguma coisa. Mas nos dias atuais, nós podemos dizer que o profeta é um médium, não somente que prevê, mas que também ele desenvolve outras atividades. Para o povo judeu, o profeta é alguém que vinha de cima, de planos mais elevados. Da equipe de Jesus, por exemplo, como nós de vez em quando falamos no meio espírita, como é o caso de Francisco de Assis. Francisco de Assis é um espírito tão evoluído que Jesus o tem como braço direito dele para ajudar na construção de uma nova humanidade, uma humanidade cristã, voltada para o bem. Então Francisco de Assis, que segundo Divaldo Pereira Franco, estaria já reencarnando, já no terceiro milênio, no início agora, para continuar o trabalho que ele desenvolveu na Itália. Então, Jesus chega naquele momento ali, percebendo aquela visão política dos sacerdotes. E volta e meia ele era atingido por alguma pergunta maliciosa, tentando derrubá-lo. Como é o caso do fariseu: mestre, qual o maior mandamento da lei de Deus? E Jesus então responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. E traz um novo mandamento: um segundo mandamento vos deixo: ama teu próximo como a ti mesmo. Veja bem que nessa proposta, Jesus, ele nos sugere o alto amor, que nós nos amemos, procuremos estar em paz conosco, porque se eu não me amo, a ninguém eu amo. Eu não consigo amar ninguém se eu não me amar. Uma pessoa que está em conflito, ela não se ama. Jesus percebia isso naquele povo daquela época. É igual a gente, quando não está bem, você fala: hoje eu não estou bem não, amanheci com a avó atrás do topo. Então, a pessoa não está dando conta de amar ninguém. Uma vez uma amiga minha estava muito hostil, estava muito agressiva. Eu falei: nossa, hoje você está mal, hein? Eu não estou me aguentando, nem eu me aguentando. Então Jesus, olha só como que a proposta de amor dele é interessante. Alto amor. Eu me amando, eu consigo amar o meu próximo. E o primeiro mandamento é eu me amar. O segundo, amar o meu próximo. Dizia ele: como que você vai amar a Deus que você não vê, se você ainda não consegue amar o teu próximo que você vê? E mais ainda, aí ele começa a falar sobre, para a gente tomar cuidado com os falsos cristos e falsos profetas. E sugere que nós procuremos ver nas pessoas os frutos que cada um produz. Tem gente que defende religião, defende religioso, o que não é o caso do espírita, Porque o espiritismo fala: todos nós somos iguais perante a lei de Deus. Há uma equidade da lei de Deus em relação a nós. Todos somos tratados do mesmo jeito. Então, a partir disso aí, começa uma nova ideia, uma nova visão da religião. Porque até então, e ainda hoje, as religiões, elas são tribais. O que quer dizer isso? Se você é da minha religião, você está salvo. Ou então pode arranjar algumas alcunhas. Falar: esse aqui é o povo de Deus. Isso é discriminação. Porque Jesus, quando pedir um exemplo de oração para ele, o que ele fala? Ele começa dizendo: Pai Nosso. Ou seja, ele traz uma ideia universal. Todos somos filhos do mesmo Pai, que é Deus.
Então, a religião é apenas um caminho. Cabe a nós caminhar. E cabe a nós também saber quem que está caminhando. Cá entre nós, existem muitas aberrações no campo religioso, assim como há no campo político, né? Então, nós percebemos certas coisas que às vezes venham a ser cômicas. Por exemplo, eu vi um dia na televisão uma promessa de tirar espírito das pessoas. E a pessoa estava oferecendo um spray, chamado spray mata-capeta. Eu achei aquilo curioso, eu falei, mas nossa. E aí vi, porque eu assisti no YouTube, eu vi lá os comentários, uma mulher falando, falou, olha, meu marido, que gosta de tomar umas, ele chega em casa possuído pelo demônio. Eu fico escondida atrás da porta da sala. Quando ele entra, ele acalma, vai dormir. Né? O outro falando que o demônio pegava ele rolava no chão, sofria muito, dava muita dor no corpo depois que o demônio saía. Nós sabemos que demônio é espírito. E aí, mas ele mesmo pegava, dava um jeito de pegar lá o spray, batia nele, sarava. E a promoção, R$100 um spray. R$100 dava para tirar 20 capetas. Depois eu olhei mais, na Inglaterra estava vendendo bem o spray mata-capeta. São infantilidades, porque nós queremos sempre o mais fácil. Sempre o mais fácil. Jesus prometeu isso? Aliás, Jesus prometeu que a gente ia ficar rico, traz o amor de volta, resolve seu problema afetivo. Nada disso. Então, quem quer seguir Jesus, não fica querendo resolver problemas de maneira fácil. Um spray, um tijolinho, não, você comprando um tijolinho, você vai conquistar a sua casa, um saquinho de cimento, e as religiões estão aproveitando isso. Vassoura ungida, já viram falar? Vassoura ungida. Eu olhei, tinha um monte de vassoura na frente. Vassoura ungida, e estava na promoção também, R$1.000 cada vassoura. Você varre a casa e faz uma limpeza espiritual na sua casa. Onde que está isso no Evangelho? Então, para a gente entender o que é falso Cristo, falso profeta, basta a gente ver as aberrações que existem por aí. E a gente tem que entender que nós não devemos procurar o caminho mais fácil. Um amigo meu fala que espiritismo não é para quem quer, é para quem aguenta. Porque o espiritismo é muito voltado para a verdade. Jesus diante de Pilatos, sois rei? Tu dizes. Jesus responde para Pilatos, sou rei, não nasci, não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, ouve a minha voz. Então Jesus, quem quer estar do lado dele, tem que estar voltado para a verdade. Por isso que no Espiritismo, a pessoa fala, olha, eu não concordo com isso, eu acho que você está equivocado. Qualquer um aqui pode falar para mim, aqui hoje. Todo mundo tem liberdade de fazer isso, não tem? E eu que estou aqui na frente não posso ser dono da verdade. Eu sou apenas mais um que estou aqui só para ficar mais fácil de ser ouvido. Mais nada. Então, nós devemos estar voltados para a verdade. Se eu falar alguma mentira, eu devo reconhecer, falar, isso aqui eu me equivoquei. Não tem problema nenhum. Esse é um pensamento científico. E como dizia Kardec, Espiritismo é uma ciência filosófica de consequências religiosas. Olha só, ciência. E eu faço uma pergunta. Jesus era o quê? Um cientista? Um filósofo? Um religioso?
Jesus era o quê? Qual a religião que Jesus deixou? Um jeito de pensar novo? Sim, uma filosofia. Mas se a gente for analisar, Jesus era mais cientista do que qualquer um dos dois. Só que todos os pensamentos de Jesus, a vivência de Jesus, leva a consequência religiosa, elevação espiritual. Por exemplo, em 1951, um físico inglês, Peter Higgs, alguém deve ter visto falar nele, ele teorizou que existe uma partícula minúscula, cuja condensação forma todos os corpos sólidos. Até parece que ele leu o Livro dos Espíritos, porque lá fala sobre o fluido cósmico universal. Só que a partícula de Peter Higgs, ele chamou de bóson, o bóson de Higgs. E no meio científico, eles apelidaram de partícula de Deus. Em 2012, saiu na capa de revistas científicas internacionais que o cientista havia descoberto a partícula de Deus. Então eles entendiam como que Deus fazia para formar todos os corpos densos, celestes, tudo que existe visível aos nossos olhos. Então eles denominaram de partícula de Deus. O Livro dos Espíritos foi lançado pela primeira vez no dia 18 de abril do século XIX, 1857. A teoria dele é de 1951. A comprovação em julho, mais ou menos, de 2012. Um acelerador de partículas que fica entre a França e a Suíça, se não me engano, chamado acelerador de hadrons. Aqui no Brasil eles estão inaugurando um que é mais moderno do que esse lá. É o mais moderno do mundo, esse do Brasil. É interessantíssimo. Acelerador de partículas. Aí choca uma na outra para estudar o que resultou disso. Mas o que isso tem a ver com o nosso tema de hoje? Muito mais do que nós imaginamos. Porque Jesus, ele não teorizava, ele manipulava essa partícula. Ele sabe manipular os fluidos. Então, chegava uma pessoa doente para Jesus, aleijado, um osso mais curto, uma perna aleijada, ele reconstruía a perna dele. Por quê? Segundo um escritor, ele tinha total domínio sobre os fluidos. Nós estamos começando a usar esses fluidos agora. Daqui a pouco, no passe, nós vamos receber uma transfusão de fluidos. Esse fluido, esse bóson de Higgs. Então Jesus, ele não tinha condições de explicar para aquele povo, nós, naquela época, o que ele estava fazendo. Mas uma coisa ele falou: tudo que eu faço, vocês poderão fazer, até mais. Entretanto, é necessário que nós sejamos fiéis à verdade. Procuremos seguir a verdade. Tanto é que diante de Pilatos ele fala: aquele que pertence à verdade, ouve a minha voz. Até parece que ele sabia que desde aquela época já existia muito fake news, muita notícia falsa. Porque já naquela época tinha muita notícia falsa para enganar as pessoas. Assim como nós temos hoje, nós engolimos um punhado de mentiras aí. A mídia, chamada grande mídia, existe uma palavra fantástica para isso: manipulação midiática. Então hoje nós devemos ficar atentos. O que é verdade? O que é mentira? Um pensador da antiga Grécia, diziam alguns que ele era o mestre de Sócrates, Anaxágoras. Ele já tentava nos despertar para isso. Tudo aquilo que você vê, não é. E aquilo que você não vê, é.
com base nessa frase de Anaxágoras, Platão apresentou a teoria da caverna, famosa, todo mundo que estuda Platão sabe da teoria da caverna. A teoria da caverna é simples, para o espírita então nem se fala. É simplesmente dizer, falar que além de nós, existe um outro plano espiritual e está cheio de espíritos assim, ó, participando desse encontro conosco. Metapsíquica, metafísica. Isso já existia lá atrás. Essa é a verdadeira ideia cristã. Na escola neoplatônica de Alexandria, a chamada patrística da Igreja Católica, fundada por Amônio Sacas. Então é de lá que vieram essas ideias. O que é metafísico? Meta quer dizer além. Metafísico quer dizer além desse físico. Na outra dimensão tem espírito aqui conosco. Metapsíquica. Além desse raciocínio nosso, existe um outro que vem do plano espiritual, que Sócrates chamou de mundo de eidos, mundo das ideias. Então, nós estamos constantemente trocando informações com esse plano espiritual. Nesse capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, está lá: não acrediteis em todos os espíritos. Observai primeiro se eles vêm de Deus, do alto. Olha só, falando sobre isso. Isso é metapsíquica. A física quântica atualmente, ela trabalha muito essa ideia. Porque normalmente, nós poderíamos dizer que existe duas vertentes do campo científico. Quando fala em cientista, a gente pensa, esse povo lá, não, nós somos cientistas. Cada um é um tanto, precisava ser mais. Por exemplo, existe a ciência que veio de uma palavra do grego chamada episteme, quer dizer uma ciência mecanicista, que acredita naquilo que vê. Então, o mecanismo das coisas é estudado pela epistemologia. Aí veio a palavra epistemológico. Então, a pessoa estuda e ela entende o mecanismo das coisas. O mecanismo do corpo humano, o mecanismo de uma infinidade de coisas. Então, essa é a ciência. Só que ela esbarra num teto. Ela esbarra num teto. Eu tenho 3 filhos médicos. E eles, a gente vai conversar com eles, quando parte para o lado espiritual, mesmo eles sendo espíritas, eu falo, isso aí eu não estudei. Mas o meu filho mais velho, por exemplo, que é cirurgião do aparelho digestivo, ele sabe muito bem que na hora que ele está fazendo a cirurgia lá, ele tem uma assistência espiritual. E sabe que não é por mérito dele só. Às vezes é do paciente que está ali. Então ele entende muito bem disso. E o médico que entende isso, sabe muito bem a importância disso. Há poucos dias, ele estava lavando a mão, porque o cirurgião tem que lavar a mão, daqui para baixo, muito bem lavado, para não contaminar o paciente. Com toda a tecnologia que ainda existe hoje. E aí o colega dele conversou com ele, ele não respondeu. Aí ele falou, falei com você, você não ouviu não? Não, me desculpe, porque eu tenho o hábito de fazer uma prece sempre antes de fazer qualquer cirurgia. O colega dele olhou e falou, interessante. Pronto. Qual que é a sua religião? Eu falei, eu sou espírita. Aí eles, é uma equipe de cirurgiões, estava lá, o paciente, aí eles consultam todos que estão lá, fazendo a cirurgia, fechando o paciente. Ele me contando que na hora de fechar, e consulta, podemos fechar? Podemos fechar o paciente e tal. Chegou nele, ele virou e falou assim, tem alguma coisa me dizendo que nós não devemos fechar o paciente.
o cirurgião titular falou, mas o quê? Então vamos revisar de novo. Aí muitas vezes, como é do aparelho digestivo, tira ali o intestino, tudo, até órgãos, para ver se não tem nada errado. E aí eu conto que foi tirando, mas tira com muita delicadeza. Tinha uma hemorragia metapsíquica. Todo mundo olhou para ele e falou, hã? Agora diz que quando vai fechar o paciente, todo mundo olha para ele, que é médico. E aí, você acha que nós podemos fechar, Heron? Que é o nome dele. Eu acho que sim. Então vejam bem como que nós estamos interligados ao plano espiritual. Constantemente. Mas é necessário que nós tenhamos um filtro para sabermos que tipo de espírito que está ali conosco. Ele aprendeu, porque participou sempre da evangelização na casa espírita, ele aprendeu que deve fazer prece para entrar em sintonia com os bons espíritos, médicos, colegas dele que estão no plano espiritual. E todos nós, quando vamos trabalhar no passe, quando vamos participar de alguma atividade na casa espírita, é de praxe. Kardec, ele fala na revista espírita que nós deveríamos sempre, em qualquer atividade na casa espírita, fazer uma prece, inicialmente, convidando os bons espíritos para nos ajudar. E também, no encerramento, outra prece, para agradecermos por aquilo que nós recebemos. Então a prece nunca é demais. Nós sempre devemos buscar o caminho da prece como ligar uma tomada. A gente liga interruptor, liga a tomada, como se a gente estivesse ligando uma tomada. Então, agora eu vou me desligar de tudo, das atividades que normalmente eu tenho durante o dia, para mudar a minha sintonia mental, a minha sintonia espiritual. Por quê? Porque agora a atividade é outra. É o que nós estamos fazendo aqui agora. Por isso que nós pedimos a Jesus no início que ampliasse a nossa intuição, que é uma outra faculdade. Intuição é fantástica. É um canal que nós temos para entrarmos em contato com o nosso mentor espiritual. Então nós entramos em contato e recebemos ideias, inspirações do mentor espiritual. E muitas vezes uma decisão que a gente poderia tomar e que poderia nos levar a uma situação difícil, quando você faz uma prece, em qualquer situação, você recebe um conselho do seu mentor que te ajuda a não ter um desequilíbrio na sua vida. E às vezes até um caos, uma desordem na vida. Então, quando Jesus recomenda que nós procuremos estar atentos com os falsos cristos, falsos profetas, é exatamente por isso. Por exemplo, a palavra Cristo. A palavra Cristo quer dizer ungido. Porque eles tinham como hábito, o povo judeu, que criava ovelha, tinha como hábito colocar azeite, óleo, naquelas ovelhas que eram as melhores, era escolhida. Então, Cristo quer dizer o escolhido. Então, ele escolhia a melhor ovelha e punha, porque não tinha jeito de pôr em todas. Era muito caro, o azeite lá para ungir a ovelha. Para quê? Para que ela não pegasse parasitas. O parasita normalmente vai para o lado do óleo, na ovelha, e morre. Então, era um mecanismo, era o remédio que tinha na época para tratar os parasitas das ovelhas. Então, Jesus, o Cristo, era Jesus o ungido. Ele foi o escolhido, o primogênito.
para nos trazer uma nova ideia, dividir a história ao meio, como diz Ernesto Renan. Dividir a história. Mas dividir que jeito? Ele era um grande revolucionário. As ideias de Jesus, até hoje, são tão revolucionárias que quando alguém procura ter contato com essas ideias, e aí nós sugerimos, semanalmente pelo menos, que nós estudemos em casa, através do culto do Evangelho no lar, a mensagem de Jesus, todo mundo realiza uma profunda mudança na sua vida. Por quê? Porque passa a ouvir a lei de Deus através da consciência. Você vai fazer uma coisa e fala, peraí, deixa eu ver aqui, o que Jesus fala sobre isso? O que ele sugere para nós? Aí você olha lá no Evangelho, você vê uma infinidade de passagens que te esclarece quanto aquilo. Aí eu não devo fazer isso. Eu tenho que... Muitas vezes a gente leva um prejuízo material, mas leva um lucro muito grande na paz interior, a paz de consciência, a paz espiritual. Então a sugestão de Jesus é essa. Ele fala isso a tal ponto que ele sugere que a gente procure viver a cada dia como se fosse o último. É uma mensagem muito revolucionária. Você vai viver como se fosse o último. Mas é a minha aposentadoria. E a escritura que eu tenho lá do cartório, o dinheiro que eu tenho na minha conta no banco, é o último. Então a mensagem de Jesus, ela não é fácil. Ele fala para a gente andar pela porta estreita, entrar pela porta estreita, andar pela estrada estreita. Porque larga, convidativa, os atrativos do mundo, eles são muito convidativos. É a porta da perdição. E o mundo está cheio disso. Nós escolhemos. O que eu quero? Qual o caminho a seguir? Jesus vem e sugere, fala, é o caminho do bem, da vida reta, da vida correta, da honestidade. Muitas vezes a pessoa pensa que ter uma religião já é o bastante para ela se salvar. Aliás, o Espiritismo não é uma religião de salvação, como ensinam outros. Eu tenho uns amigos que são de outras religiões e numa roda de conversa eu falei, Espiritismo, infelizmente, eu não acredito em demônio, capeta, igual vocês acreditam, que eram várias religiões lá. E também nem céu e inferno do outro lado. Porque no Evangelho de João ele fala claramente, se alguém te falar que o céu ou o inferno é em cima, inferno embaixo, do lado, né, na frente, atrás, não acredite. O céu ou o inferno é dentro de nós. É uma construção íntima. E hoje, não só a doutrina espírita vem apresentar isso, mas também as ciências, como a psicologia, a psicanálise, a psiquiatria, né, a chamada psicologia profunda ou transpessoal, que analisa o nosso inconsciente profundo. Quantas patologias nós não temos que tem a sua raiz lá no nosso pretérito reencarnatório, o nosso passado. Medos, né, que são extremos, que viram fobias, depressões. Hoje tem o tal de TOC, transtorno obsessivo compulsivo. De onde que vem? E assim muitas outras situações que nós carregamos dentro de nós. Allan Kardec perguntou aos espíritos, qual o melhor meio para a gente já evoluir nessa existência e já conquistar um pouco de céu interior? Santo Agostinho responde para ele, um sábio da antiguidade já deu a dica, conhece-te a ti mesmo. Eles atribuem a Sócrates. Outros falam que essa frase estava esculpida na entrada do templo de Delfos, na Grécia. Conhece-te a ti mesmo.
Então, nós conhecemos muito pouco de nós. É tão interessante porque o pouco que nós conhecemos já nos assusta. O pai da psicologia analítica, Carl Gustav Jung, ele fala: se você olha para fora, você sonha. Mas quando você olha para dentro, você acorda. A frase é a mesma. Pouquíssimas vezes nós gastamos o nosso tempo olhando para dentro de nós. Os fariseus, diante de Jesus, o fariseu morria de nojo de túmulo. Eles não tocavam em túmulo. Tanto é que os túmulos, eles eram pintados por fora. E esse hábito que nós temos está mudando no cemitério, de pôr aquelas lápides de granito, aquele negócio, vem dessa época. Um jeito da gente aciar o cemitério. Mas por dentro, só podridão. E Jesus falava: vós, fariseus, sois como túmulos caiados por fora. Eles usavam cal para pintar, né? Entretanto, por dentro, só podridão. Jesus não quis ofender a ninguém com isso. Ele só quis despertá-los, despertar a nós também, para que a gente olhe para dentro. Normalmente nós temos uma tendência de ver muito defeito no outro. É o que ele fala de olhar, às vezes, um cisco no olho do outro. E no nosso nós temos uma trave. Jesus não falou isso querendo ofender os outros, não. Querendo humilhar. Não, a tentativa é de acordar a todos nós. Jesus não impunha nada para ninguém. Ele expunha de maneira muito amorosa. A ideia que se passa de Jesus é uma ideia muito do povo hebreu, muito machista, assim. Tanto é que Deus é pai, mas não pode ser mãe? Analisemos. As características de Deus é muito mais de mãe do que de pai. Mas a tradição judaica, o pai tem muito valor. A mãe é só para procriar. E, no entanto, Deus é misericordioso. É um dos atributos do Criador. Mãe é misericordiosa. Pai, às vezes, nem tanto. Certa feita, eu estava indo para Brasília, pegar um avião lá no aeroporto. E em Lusiânia, eu estava indo muito de madrugada, o voo, nós conseguimos muito cedo. E aí tinha uma senhora na estrada, num quebra-mola, pedindo carona. Eu falei para minha esposa, falei: vamos levar essa mulher? É assim que sai. Aí eu parei, a mulher pegou um punhado de sacolas, estava limpinha, vestido branco, claro assim, feliz da vida. Aí eu perguntei para ela: a senhora está indo para onde? Foi para Lusiânia. Onde a senhora quer que eu deixe a senhora? Foi lá no presídio. Eu falei: é mesmo? É porque hoje é dia de visita lá. Eu tenho um filho lá. Eu não perguntei o crime do filho, o que ele tinha feito de errado para estar cumprindo a pena na prisão. Mas o que me impressionou foi a alegria daquela mãe levando víveres para o filho. Tudo arrumadinho. Eu olhei, ainda tive curiosidade de ver a sacola dela assim um pouquinho. Quando ela desceu do carro, a mãe nunca vê o filho como um criminoso. Ela sempre acredita que o filho vai mudar, vai melhorar, vai ser gente boa. Não é possível que uma criancinha, aquele bebezinho que esteve no meu braço, no meu útero, não vai ser gente boa. Isso é característica de Deus, nosso Pai. Misericórdia. Então Deus é muito mais mãe do que pai. Não é? Deus é supremamente bom. As mães são boas. A mãe faz de tudo para um filho. Às vezes adoece. Tira da boca para dar comida para um filho.
E o pai nem sempre, né? O pai tem que ser durão, meio militar e tal. Então, a ideia de Deus Pai é muito boa, já melhorou. Porque os deuses que tinha até então, era Deus que castigava. Deus não castiga ninguém. Se eu castigar, ele está sendo injusto. Qual pai que vai criar um filho para castigar ele? Deus corrige. Aí nesse ponto ele é mais pai um pouco, né? Porque mãe às vezes os filhos dobram mais. Mas se a gente for ver os outros atributos, a sabedoria, a mãe é mais intuitiva. A mãe preocupa se o filho tem uma religião ou não. Se ele está dormindo bem, aonde que ele está na hora de dormir, pode estar onde for. Sofre, né, com o filho. Será que ele está bem? Será que ele comeu? Será que ele jantou? Será que ele foi dormir sem comer? Mãe fica com essas ideias, né? O tempo todo. Então Deus também é assim. Só que Deus, Ele está atento a nós no sentido de nos ajudar a crescer espiritualmente. O alimento que Ele quer que a gente esteja sempre bem nutrido com Ele é o alimento espiritual. A fraternidade entre nós, o amor. Então essa é a proposta de Jesus que veio em nome de Deus para nos trazer essas ideias revolucionárias. A própria ideia do amor já causa uma revolução enorme em nossas vidas, porque Jesus ensinou o amor ágape, que quer dizer amor fraterno incondicional. Só mãe para amar desse jeito. Esse incondicional aí bagunça tudo, né? Incondicional, já pensou? Às vezes o filho dá trabalho, o filho escraviza a mãe, mas ela continua amando. É algo que parece que não depende da mãe. Tem pai também que é assim. Mas a maioria das mães age desse jeito. Talvez seja isso, só para encerrar, que Maria Dolores escreveu um livro fantástico, Os Dois Maiores Amores, que já teve aqui na Terra. O amor de Jesus e o amor de mãe. Que esses dois grandes amores, né, os maiores amores, possam nos guiar nos nossos lares e em toda a nossa vida. Muita paz a todos.